A China está despejando perto das Filipinas. Protestos em Cuba estão assustando o Partido Comunista Chinês e os Estados Unidos emitem um alerta a empresas de Hong Kong. Isso e muito mais nas manchetes da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo à China sem censura, eu sou Chris Chappell. E esse episódio é patrocinado pelo Surfshark. Você deve usar um VPN como Surfshark para se proteger sempre que estiver online. Então, a China está envolvida em disputas territoriais com todos os seus vizinhos no mar da China Meridional, principalmente as Filipinas. Mas para mostrar quem é o número 1, a China está fazendo o número 2. Isso mesmo. Os navios chineses estão despejando dejetos humanos em águas territoriais disputadas. Isso de acordo com a Similarity, uma empresa de análise de imagem de satélite por inteligência artificial. Imagens de satélite capturaram centenas de navios chineses próximos às ilhas Spratlys, que ficam perto das Filipinas. E esses navios deixaram para trás dejetos. Sim, os navios chineses despejaram tanto cocô no mar da China Meridional que você pode ver do espaço. Mais de 200 navios chineses foram vistos ali em um único dia. Mas a Similarity descobriu que nos últimos 5 anos, o esgoto não tratado de todos esses navios chineses causou a proliferação de algas que danificaram recifes de coral e ameaçaram peixes em uma catástrofe em andamento. De acordo com Liz Dare, a chefe da Similarity, quando os navios não se movem, o cocô se acumula. As centenas de navios que estão ancorados nas Spratlys estão despejando esgoto bruto nos recifes que estão ocupando. Esses navios provavelmente fazem parte da milícia marítima da China, navios tecnicamente civis, mas na prática uma extensão do Exército de Libertação do Povo, claramente travando guerra por outros meios. As Filipinas lançaram uma investigação sobre o despejo de esgoto da China. Eu me sinto muito mal por qualquer um da equipe de investigação. Mais uma vez, é tão intenso que você pode ver do espaço. Acho que a China está literalmente cagando para as reivindicações territoriais dos outros países. Falando de disputas territoriais, há 5 anos atrás, uma decisão de um tribunal internacional na cidade de Haia rejeitou as reivindicações da China no mar da China Meridional. O que, é claro, Pequim ignorou completamente e a comunidade internacional não fez nada a respeito. Mas para o aniversário de 5 anos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, continua não fazendo nada. Ele disse em um comunicado: pedimos à República Popular da China que cumpra as obrigações de acordo com o direito internacional, cesse seu comportamento provocativo e tome medidas para reassegurar a comunidade internacional de que está comprometida com a ordem marítima baseada em regras que respeitam os direitos de todos os países, grandes e pequenos. Pegou pesado. Esse tem sido basicamente o ângulo da política do governo Biden com a China, fazer com que o Partido Comunista Chinês jogue de acordo com as regras internacionais, mas o partido nunca fez isso. O partido nunca fará isso. Mas talvez se o Canadá também pedir com jeitinho, o partido vai amolecer. Adeus oceano, quem nadou, nadou. Um navio espião chinês parece estar se posicionando para espionar jogos de guerra entre Estados Unidos e Austrália. Os jogos de guerra são chamados de exercícios Talisman Sabre. É o maior exercício de treinamento militar bilateral entre os Estados Unidos e a Austrália. Acontece a cada 2 anos. E parece que o ministro da Defesa australiano não está muito preocupado com o navio espião chinês, já que sempre tem um navio espião chinês. Ele disse à rede ABC: a presença de embarcações semelhantes não prejudicou o Talisman Sabre em 2017 nem o Talisman Sabre em 2019, e estamos confiantes de que isso não impedirá este ano. Mas eu devo dizer que, na verdade, eu não culpo a China por espionar dessa vez. Eu também estou doido para saber como a Austrália treinou aqueles cangurus para navegarem em um navio. E após o intervalo, a resposta da China aos protestos massivos em Cuba. Bem-vindo de volta. Protestos explodiram em Cuba contra o regime autoritário do Partido Comunista Cubano. E os regimes da Rússia, China e Irã estão alertando os Estados Unidos para não intervirem. Quer dizer, seria trágico perder mais um país para a liberdade. A China é, obviamente, um dos maiores aliados de Cuba. O senador dos Estados Unidos, Marco Rubio, um cubano-americano, acusou a China de construir um sistema de censura da internet em Cuba.
O que não deve ter sido muito difícil, considerando que as pessoas só puderam ter internet em casa legalmente a partir de 2019. Isso mesmo, o Partido Comunista Cubano não permitiu que os seus cidadãos tivessem redes de Wi-Fi privadas até 2019. E ainda hoje a internet é censurada e você precisa de uma licença. E é tudo por causa das sanções dos Estados Unidos, é claro. Sim, o governo cubano está dizendo que todos os problemas contra os quais as pessoas estão protestando são resultado das sanções americanas. E definitivamente não do estilo soviético, da economia centralmente planejada do país e da sua hesitação em adotar reformas orientadas para o mercado, ou da forma como o regime cubano prende, espanca e mata os manifestantes. Não, veja bem, quando os manifestantes cubanos gritam abaixo o comunismo, o que eles realmente querem dizer é abaixo os Estados Unidos. A minha mídia estatal chinesa favorita, o Global Times, disse: essas ações de violência social são parte do esquema de guerra não convencional que os governos dos Estados Unidos têm aplicado contra Cuba para provocar a tão esperada mudança de regime. Mais uma vez, o Partido Comunista nunca fez nada de errado. Eu acho que essa é uma mensagem que o Global Times tenta principalmente fazer com que os chineses ouçam, para não terem ideias. Os Estados Unidos colocaram mais 23 empresas chinesas na lista negra por causa dos abusos em Xinjiang. Das 23 empresas adicionadas à lista negra, o Departamento de Comércio acusou 14 de envolvimento direto em abusos dos direitos humanos em Xinjiang, 5 de apoiarem diretamente os programas de modernização das Forças Armadas chinesas e 4 de violarem sanções anteriores dos Estados Unidos ao fazerem negócios com empresas na lista negra. Estou feliz em dizer que esta é uma tradição que a administração Biden herdou da administração anterior. Mas é claro, a China disse que vai retaliar, mas não explicou como vai fazer isso. Porque, é claro, não há nada que o Partido Comunista Chinês possa fazer. A China não pode sancionar os Estados Unidos. Bem, ela sancionou as autoridades americanas, mas isso não serviu para nada. Não é como se o Mike Pompeo tivesse muitos ativos em bancos chineses. Falando em se unir contra o Partido Comunista Chinês, 21 países formaram a Coalizão pela Liberdade de Mídia e estão criticando especificamente o governo de Hong Kong por fechar o jornal pró-democracia Apple Daily. O Apple Daily foi forçado a fechar depois que o governo de Hong Kong congelou seus ativos e prendeu várias pessoas. Você sabe, coisas normais. As autoridades de Hong Kong também prenderam mais 5 pessoas em uma suposta conspiração de bomba. Na semana passada, eles prenderam 9. A polícia os acusou de planejarem fabricar e plantar explosivos pela cidade, inclusive em tribunais, túneis do porto e latas de lixo. Definitivamente não há como o governo de Hong Kong usar o alegado terrorismo como desculpa para esmagar as liberdades civis individuais na cidade. Nenhum regime autoritário jamais fez isso. A China também está golpeando os sinistros Estados Unidos por vários motivos, incluindo Hong Kong. O Ministério das Relações Exteriores da China denunciou um plano de alerta da Casa Branca para empresas americanas em Hong Kong. Ele disse: o lado dos Estados Unidos confundiu o preto e o branco ao difamar a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong e o ambiente de negócios de Hong Kong, em uma tentativa de enganar empresas americanas e internacionais em Hong Kong. Sim, só porque as empresas americanas em Hong Kong estarão completamente à mercê do Partido Comunista Chinês, não há razão para alertá-las sobre isso. Elas podem acabar indo embora. Mas a China também está preocupada com um acordo de comércio digital que os Estados Unidos estão promovendo no Indo-Pacífico. Imagine se esses países tivessem alternativas para trabalharem com o Partido Comunista Chinês. Como diz o China Daily, esses acordos atendem invariavelmente à tentativa dos Estados Unidos de defender sua hegemonia. Para os países signatários, esses acordos dominados pelos Estados Unidos são mais como algemas que restringem o comércio e sua liberdade de cooperação. Sim. Nenhum país tem o direito de colocar algemas em alguém ou restringir sua liberdade, exceto a China. E esse episódio é patrocinado pelo Surfshark. Quando estiver online, você precisa usar um VPN como Surfshark. Para proteger a sua identidade, tudo o que você faz online é rastreado e registrado pelos sites que você visita e pelo seu provedor de serviço de internet, e em muitos casos, pelo governo. E se você está em um país autoritário, como a China ou Cuba, ou realmente a maioria dos países, você deve levar isso a sério. Até mesmo coisas inocentes que você faz online podem ser rastreadas e colocá-lo em risco de vigilância ou prisão. Portanto, eu recomendo que você use o Surfshark para se proteger online. Ao usar o modo Clean Web do Surfshark, você estará protegido de rastreadores além de muitos anúncios e malware.
Com uma conta, você pode conectar quantos aparelhos você quiser. Experimente com uma garantia de devolução de dinheiro de 30 dias. E tem um desconto especial para os fãs do China Sem Censura. Acesse surfshark.com/uncensored e use o código uncensored para obter nossa oferta especial, que inclui 3 meses extras gratuitamente. Clique no link abaixo. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Vejo você na próxima.